Demais, né? Parabéns à equipe de mídia aí, Bárbara, ó, arrebentaram. Toda a equipe, né, que é representada pela Bárbara. Demais, né, gente? Diga para quem está do seu lado, você faz parte disso tudo aí que você viu. Você faz parte disso tudo. Irmãos, eu tô assim tão feliz, porque o que a gente vê aqui é o cumprimento de algumas promessas, e tudo isso está acontecendo por causa de Jesus, é por causa dele, é o nome dele, mas está acontecendo e sempre está acontecendo por uma plataforma, através de uma plataforma que se chama igreja. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Durante esses dias de incendiários e logo depois, tivemos algumas experiências, eu e Suelen, e Deus vem assim enchendo o meu coração com essa palavra, e não sei se vai dar tempo de falar tudo que eu quero falar, mas eu quero falar com os irmãos hoje sobre o poder que há na igreja de Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia comigo, quero ler alguns textos aqui, vou ler e você anota para você meditar, porque muitas vezes o culto nós não conseguimos, esgotar o assunto, mas a nossa ideia aqui é despertar você, despertar para que você estude mais isso na sua casa, entenda um pouco mais disso lá no secreto com Jesus. Mateus capítulo 16, nós vamos ler Mateus 16 e depois nós vamos ler também Mateus 18. Quem trouxe a Bíblia de papel, levanta aí para eu ver, por favor. Bíblia de papel, aleluia. Está aumentando, hein? Está aumentando. Cadê? Vamos de novo, assim, a Bíblia de papel, só quem é raiz. Aí, ó. Muito bem, está aumentando. Cada dia mais Bíblia de papel nessa igreja. E se você trouxe Bíblia de papel, caderno e caneta, então você, assim, já vai ter um lugar especial lá no céu, certeza, né? Vai ser maravilhoso. Mateus capítulo 16 e depois nós vamos ler Mateus 18. Bom, irmãos, a ideia hoje é, assim, que eu tenho entendido no meu espírito, é que a gente reflita um pouco sobre a igreja de Cristo. O que é a igreja, o que não é. E do que é que nós estamos fazendo parte, do que nós estamos falando. O que Deus está fazendo no nosso meio é algo especial e a gente precisa de entendimento. Muitas vezes, irmãos, a gente ouve histórias. Eu ouvi outro dia de um pastor, um líder, e ele falou, eu não percebi que estava acontecendo quando estava acontecendo. Ele disse, eu só percebi o que nós estávamos experimentando quando parou de acontecer. Quando eu perdi, eu percebi o que estava acontecendo. Muitas pessoas na época de Jesus andaram ali, viram ele. Muitos só perceberam quem ele era na crucificação. A Bíblia diz que quando crucificou, ficou de noite, às 3 horas da tarde, eles disseram, é mesmo, ele era o Filho de Deus. Mas daí já tinha passado. Eles deixaram de provar. E sabe, eu penso que se a gente não tiver um entendimento de algumas coisas simples, e quando a gente fala de igreja hoje, eu vou falar de coisas fundamentais, nada que você não saiba, mas quando a gente fala de igreja, é algo que a gente precisa entender, porque se a gente entende, então a gente não perde aquilo que Deus está fazendo, porque Ele está fazendo algo agora, Ele está fazendo algo hoje, você é parte disso. Quando a gente fala de igreja, é interessante, irmãos, a gente perceber que Jesus cita igreja apenas 2 vezes. A palavra igreja é falada por Jesus só 2 vezes, mas algo tão poderoso, ele usou apenas 2 vezes, porque Jesus, mais do que falar sobre igreja, ele viveu igreja, e ele fundou a igreja. Então, você vai encontrar em Mateus capítulo 16, a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja. O contexto é muito importante, lembra que eu falei, por isso eu gosto da Bíblia de papel, porque a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia responde as perguntas que ela mesma faz. Então, quando você abre em Mateus 16, você precisa olhar para o contexto. Ao redor desse texto, Jesus conversando com os seus discípulos e falando, olha, a igreja, usando a palavra igreja, ao redor disso há um contexto, há um ambiente. E há, assim, coisas especiais aqui. Bom, Jesus leva os seus discípulos para um lugar, o pior ambiente que existe. E nesse ambiente terrível, ele vai dizer, verso 18, Mateus 16, 18. E eu também te digo que tu és Pedro,
e sobre esta rocha ou pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quando tu ligares na terra será ligado no céu, e o que for desligado aqui na terra também será desligado no céu. Amém, irmãos? Há uma grande confusão nesse texto. As pessoas dizem, bom, aqui Jesus deu a chave para Pedro, né? São Pedro é quem vai então ser o fundador da igreja. Isso não é bíblico, isso não é verdade. Jesus não disse que era sobre Pedro que a igreja se estabeleceria, mas sobre a revelação de que Cristo é o Filho de Deus. Amém? Quando ele diz sobre esta pedra, ele fala a pedra da revelação. Ele não usa Pedro como base de nada. Ele usa a revelação dele mesmo, que é Cristo, como fundamento e base da igreja. Amém, irmãos? Então, São Pedro não é o fundador da igreja. Pedro era um membro da igreja fundada por Cristo, cujo fundamento é o próprio Cristo. Amém, irmãos? Bom, isso é muito importante. Agora, vamos para Mateus 18. Mateus capítulo 18. A Bíblia, então, agora vai falar a segunda vez, é Jesus de novo. Bom, é só você andar um pouquinho aí para frente da sua Bíblia e você vai encontrar agora Jesus de novo falando sobre a igreja. Olha só o contexto, de novo o contexto é importante. Verso 15, 18, 15. Diz assim, ó: além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e fala com ele, e a sua culpa entre ele e você só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, então você leva contigo mais um ou dois. Preste atenção, porque isso aqui está fazendo falta no nosso meio demais, hein? Teu irmão pecou contra você? Não precisa postar em direta no Instagram. Não é bíblico. Ok, irmão? Diga para quem está do seu lado. Ok, irmão? É a coisa mais chata do mundo, é você ler um Instagram, um story, você sabe que é para alguém, aí está todo mundo lendo. A gente sabe, a gente viu o irmão passar alguma coisa aqui na igreja, aí fala, tá, e posta lá aquela nojeira, e parece que é bonito. Não é bíblico, por favor, seja bíblico. Então a Bíblia está falando, ó, se ele pecou contra você, resolve com ele. Vai lá e resolve. Tem gente que diz também, o irmão veio me confrontar de alguma coisa. Jesus mandou, com carinho, com jeito, tem a forma certa de dizer, mas é assim, se você pecou contra alguém, o certo é que você seja confrontado. E a Bíblia diz, bom, se ele não te ouvir, então agora você chama duas pessoas. Eu normalmente chamo dois bem forte, gente que pode bater na pessoa, que saiba muito de artes marciais, brincadeira. Mas você vai chamar dois irmãos para ir com você. Né? Policial é bom de ir também, né, Vivi? Vai já e resolve as coisas. E aí ele na sequência ele vai dizer, bom, mas se ele não ouvir, verso 17, então agora é hora de você recorrer à igreja. E agora então a palavra igreja aparece pela segunda vez. E se ele recusar de ouvir de novo também a igreja, bom, a igreja aparece de novo, considera ele como um gentil e um publicano. E agora a gente vai ter um texto, então presta atenção que é nesse contexto que aparece esse texto aqui, que é tão importante. Bom, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. E ainda digo que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Verso 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por que é tão importante você entender o contexto? Porque o contexto é de igreja. Que as pessoas dizem, não, eu não preciso ir na igreja, porque está eu e meu marido, está eu e meu filho, então dois ou mais, Deus está aqui. O contexto não é na sua casa. O contexto não é no seu mundinho. O contexto é na igreja, de confronto, de gente pecando, de resolver problema. Nesse contexto, você pega na mão do seu irmão, dois ou mais, vamos concordar. E aqui Jesus opera. Amém, irmãos? É importante saber o contexto para que a gente entenda mais a Bíblia. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.
Mas hoje eu quero pedir que você faça uma oração bem especial. E eu também quero que você ore por mim, porque sobre esse assunto eu poderia pregar 2 ou 3 dias sem parar, porque eu amo ele. Você vai orar para que eu seja sucinto também, por favor? Mas eu quero pedir que você ore assim: Senhor, me ajuda, porque eu vou falar de coisas que você já sabe. A tendência é a gente rapidamente assim se posicionar. Eu já sei, eu não preciso disso. Mas eu queria pedir que você orasse agora, dizendo: Espírito Santo, me abra para o novo, me abra para uma revelação nova. Talvez nem o pastor saiba, nem ele consiga dizer, mas no meu coração que haja uma interpretação profunda sobre o que é ser a igreja de Cristo. Pai, nós oramos nessa hora, pedindo em nome de Jesus que o teu Espírito Santo, que está dentro de nós, está em nós, por nós e através de nós, que esse Espírito poderoso opere, trazendo revelação, e que ele agora incline o nosso coração para as verdades bíblicas, nos livra dos nossos próprios conceitos, nos livra das verdades que nós criamos, sofismas, nos livra, e que a tua verdade, a palavra do Senhor, prevaleça agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu preciso assim compartilhar com você meu coração. Eu estou super empolgado. O que eu vi acontecer aqui fim de semana, incendiários e tudo que Deus fez no nosso meio foi realmente algo extraordinário. Deus veio construindo algo em nós, não é verdade? Começou lá no sábado, o pastor Weckles veio aqui. O pastor Weckles sempre vem e arrebenta, sempre maravilhoso. Um homem de Deus, nosso irmão, aqui ao lado, Guarapuava. E depois parece que a coisa só foi crescendo. Deus foi gerando alguns alinhamentos sobre nós, como igreja, como Rede Zoe. E vimos aqui vir homens de jeitos diferentes, com palavras diferentes, ênfases diferentes, mas tudo aquilo assim foi penetrando no meu coração. Como eu fui ministrado. Para mim, melhor incendiários de todos, como sempre falo todos os anos. Estou esperando que o próximo seja ainda melhor. E aí, irmãos, depois de vir Danilo Figueira, seu filho Gabriel, pastor Davi, e hoje quero abrir um parênteses para dizer, pastor Davi, pastora Mônica, nesse momento, nessa estação da nossa vida, Deus nos orientou, são nossos pastores. Tem sido assim maravilhoso ser discipulado por um casal tão de Deus, com uma família assim que nos inspira tanto. Pastor Davi, e aí por acaso, num dia em que a gente resolve fazer um ato profético, né? A Silvana e a Natasha estavam tipo umas bêbadas aqui na frente. Tem até no vídeo, aparece a Silvana dançando. Aquele vídeo é você mesmo, Silvana. Né? A Silvana, ela dá de repente, fica aquilo lá, dançando aqui no meio. E aí parece que, assim, por acaso, foi muito por acaso. Irmãos, olha que legal. Eu estava ministrando em Guarapuava na sexta-feira. Fui ministrar para poder obrigar o Weckles vir aqui no sábado. A gente troca. E aí eu estou lá ministrando na sexta-feira e contando, pessoal, aconteceu, nosso carro estragou, e era a água do carro. E eu estou falando, compartilhando essa mensagem lá com eles, que algum momento eu prego aqui também. E aí, quando eu falo, aconteceu outra vez e tal, e eles estão ali, entra o pastor Elias pela igreja. Olha, ele entrou, até parei a ministração, pastor Elias aqui, e eles começam a dar risada, e eles até me interrompem e falam: pastor, ele está aqui porque acabou de estragar a água do carro dele, ele não ia vir aqui. Então, por acaso ele chegou, por acaso ele falou: olha, se der eu vou chegar lá em Laranjeiras. E aí, por acaso, ele vem bem na hora. Ele falou: não dá, Cezinha, eu entrei aqui, tinha uma mulher lá no altar enrolada com a bandeira de Portugal, a minha nação. Um ato profético assim, absolutamente conduzido por Jesus. Irmãos, foi assim algo extraordinário que Deus fez aqui. E aí vem para fechar com chave de ouro, vem um maluco, não é verdade, irmãos? Um doido, assim, graças a Deus que ele foi o último, porque se ele é o primeiro, assim, fica complicado, irmãos. Eu já estive com o Jackson ministrando em alguns lugares, e eu nunca aceito pregar depois dele, não aceito, porque é uma loucura o que ele faz. Eu nunca vi ninguém fazer aquilo, canta, pula, prega, faz teatro, não é verdade, irmão? Mexe com a banda, aquilo lá é especial. Nós vamos liberar todas as mensagens depois, né, no YouTube, já tem uma lá, né, Diego? Daqui a pouco todas estarão lá.
Mas o que Deus fez aqui, irmãos, é algo extremamente, assim, extraordinário. E mais, sabe, eu sempre sou muito impactado pelos voluntários. Para mim, existem duas mensagens durante o Incendiários inteiro. Uma é a que é pregada aqui e a outra é a maneira como eu vejo vocês servindo. Assim, o impacto disso no meu coração, conhecendo os irmãos, sabendo das lutas, das necessidades, sabendo do que estão passando e ainda assim servindo aqui com tanta alegria. Muitos eu estou sabendo, a gente está conversando, estão com dores, estão com situações difíceis e estão aqui servindo. Isso assim mexe profundamente comigo. Mas aí, terminou o Incendiários, nós estamos assim, pegando fogo, e eu estou conversando com a Sueli, eu falo, não há nada mais maravilhoso que a igreja. Isso é igreja. As muitas igrejas reunidas, 90 cidades vieram aqui. Você ouviu essa profecia em algum tempo? Nós ouvimos profecias de que viriam pessoas de todos os lugares para cá. Já está acontecendo, não vai, já está acontecendo. 170 pastores, mais do que isso, pessoas de todos os lugares. Vieram pessoas de outras nações, mas sabe, irmãos, depois que tudo acabou, eu pensei que já tinha ido embora todas as pessoas. Um casal pediu para ir lá em casa. Eu nem sabia que eles estavam aqui na cidade ainda. E eles foram na nossa casa e ficaram com a gente, ficaram lá falando com a gente sobre o que eles participaram, o que eles viram aqui. É um casal de amigos, ele é meu amigo de infância. E foi o primeiro Incendiários deles. E eles vieram, eu até fiquei sem jeito, porque eu não conseguia dar atenção, eu mal os via durante o Incendiários todo. E no último dia, na terça-feira, terça-feira à noite, eles foram na nossa casa, ficaram lá em casa até 3:50 da manhã, eu simplesmente nem sei mais o que eu estava falando naquele horário. Eu já estava bem passado, mas não tinha como acabar, não tinha como parar. Esse casal, eles pediram para lá em casa, e eu cresci com esse rapaz, a gente é amigo de muito tempo, e ele estava simplesmente impactado. E ele dizia, eu não sei. Eu então não entendi, Cezinha, até hoje o que é evangelho, então eu não entendi até hoje o que é igreja. O que eu estou vendo, o que eu vi, ele usava expressões assim, eu vi o fragmento de Deus, eu vi a energia, ele não sabia falar, ele não tinha linguagem gospel, né, igual nós, vocabulário de igreja para falar. Ele falava, Cezinha, eu vi você crescer, eu sei quem é você. Ainda ele me acabava comigo também um pouco lá em casa, né, Fé? Eu sei que você era um sem vergonha lá em Mandaguari, rapaz. Eu vi, você não tem nada de especial, mas eu estou vendo a outra pessoa aqui na minha frente. O que é isso? Ele disse, eu sou empresário, ele é um grande empresário. Ele falou, eu sou empresário, eu pago caro a diária, e os caras não vão trabalhar para mim não. Eu aumento o valor que for. E ele dizia, me fala, quanto aquele povo estava ganhando? Cadê os voluntários? Vocês sabem quanto vocês ganharam, não é verdade? É muita coisa que nós não vamos falar aqui, tá bom? Porque senão você vai querer ser voluntário e vai diminuir a nossa, né, a nossa comissão. Ele falou, não, fala para mim, porque ele disse, eu nunca vi o cara, porque ele falava assim, eu não sei, a pessoa arrumar a cadeira, tudo bem, mas arrumava rindo. Ela estava limpando o banheiro, tudo bem, mas limpava rindo. O que é isso? E ele me questionou, ele me perguntou, eu já dormi no meio da conversa, acordei, voltei. Sueli então dormia até de babá, e eles lá falando, porque o que para eles era um absurdo, para nós tem um nome. E eu disse a ele, sabe o que é isso? Isso é a igreja de Cristo. Você não sabe o que é a igreja. Isso é igreja, meu filho. Você precisa conhecer a igreja. Essa é a igreja. Essa é a nossa vida. Ele dizia, bom, mas eu já fui igreja. Eu falei, deixa eu te dizer. Deus escolheu fluir pela história. E Ele escolheu fazer isso através de um caminho. E o caminho é a igreja dele. Não é o congresso, não é a conferência, mas é a igreja local. É maravilhoso ter um Incendiários aqui, nós vamos fazer todo ano, se Deus quiser. Mas sabe, irmãos, é agora, ó, voltamos para a igreja local. É agora, irmãos, voltamos para o dia a dia, nossa vida. Ouça bem,
Deus escolheu se mover pela história e o caminho que Ele escolhe é a igreja. Diga para quem está do seu lado, você é parte da igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Deus é tão generoso, irmãos, eu fico pensando, a gente precisava falar mais da generosidade de Deus. A gente precisava pregar mais sobre o Deus extraordinário, bondoso e exagerado que Ele é. Deus é tão generoso. Ele nos deu presentes, Ele nos deu salvação, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a eternidade. Mas sabe, então Jesus, quando Ele está voltando para o céu, Ele diz, bom, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. E Ele fala então, olha, eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito, o Espírito Santo virá, e vocês agora serão cheios do Espírito. Então, irmãos, agora a impressão que dá é que, bom, recebemos tudo que precisávamos, mas a pergunta é, qual é o ambiente onde Cristo escolheu para que nós agora, cheios do Espírito de Deus, desenvolvêssemos a nossa vida nele? Qual é o ambiente? E a resposta está na Bíblia. A resposta é o ambiente onde Deus escolheu para se mover e se mover através de nós aqui na terra, cheios do seu Espírito, é a igreja de Cristo. Isso não vai acontecer em outro lugar, isso não vai acontecer através de outra instituição, isso vai acontecer através de mim e de você, reunidos como igreja de Cristo. É isso, é nessa relação, é nesse lugar chamado igreja, é nesse lugar aqui, irmãos, onde nós encontramos Jesus. É nesse lugar chamado igreja que nós desenvolvemos, conhecemos a sua palavra. É nesse lugar que nós somos tratados, somos enviados. É nesse lugar que nós desenvolvemos a nossa fé, desenvolvemos a nossa salvação. Esse é o melhor lugar do mundo, a igreja de Cristo. Foi nesse lugar, eu estava pensando, foi nesse ambiente de igreja que eu conheci Jesus. Foi nesse ambiente de igreja que eu conheci meus melhores amigos. Foi nesse ambiente de igreja que Suelen não aguentava ficar mais na igreja dela e ela vinha me ver, apaixonada, desesperada por mim. E eu era da igreja metodista, ela da presbiteriana, e ela não aguentava ficar lá mais, porque tudo que ela mais queria era eu mesmo. Então foi nesse ambiente que Suelen tem muito poder, né? Tá com o microfone. E foi nesse ambiente que Suelen quase morreu por mim. Foi nesse ambiente que nós casamos. É nesse ambiente que nós apresentamos nossos filhos, como a Geice e o Fabinho fizeram hoje. É nesse lugar onde nós encontramos em Deus o nosso propósito, nosso destino. É aqui que nós entendemos o nosso ministério. Irmãos, ouça bem. Ninguém precisa de uma igreja para encontrar Jesus. Mas todos aqueles que já encontraram Jesus agora precisam de uma igreja para desenvolver a vida cristã. Você pode ter encontrado Cristo lá numa cadeia. Você pode ter se encontrado com Jesus lá no encontro com Deus. Você pode ter se encontrado com Jesus em algum momento bem tenso da sua vida. Bom, isso não é um problema, porque ninguém precisa de Cristo, de uma igreja para encontrar Cristo. Você pode ter encontrado no hospital. Mas a verdade é, depois de encontrar com Cristo, você agora precisa da igreja. Fala para quem está do seu lado, você não sabia, né? Mas você precisa muito de mim. Eu sou muito importante na sua vida. Fala para quem está do seu lado, por favor, eu serei instrumento de Deus para provar sua paciência. Deus vai me usar. Aleluia. Já está usando, não está? Deus está usando alguém perto de você para testar sua paciência? Deixa eu ver, já está demais, né? Eu sou tão usado na vida da Sueli que vocês não fazem ideia. Há uma ordem bíblica, irmãos. A ordem é desenvolva a salvação. A ordem bíblica é desenvolva a fé. Então eu pergunto, onde isso vai acontecer? E a resposta é na igreja. É na igreja, é nesse ambiente. Sabe, talvez você não tenha percebido. E talvez você diga assim, bom, um dia Jesus vai vir me buscar, aleluia. Nós cantamos isso. Quantos acreditam que Jesus vem te buscar em algum momento? Aleluia. Pois é, você está muito enganado. Ele não vai vir te buscar. Jesus não vem buscar o Cezinha.
A Bíblia nos garante que um dia Ele vem buscar uma noiva, Ele vem buscar uma igreja, Ele vem buscar um grupo, é coletivo, é plural. Ouça bem, ninguém vai para o céu se não fizer parte da igreja de Cristo. Não é ser parte de uma denominação, não é ser parte da Zoe, não é ser parte da igreja católica, não é ser parte de qualquer outra igreja. E qualquer denominação que diga, nós somos os únicos que levamos para o céu, deixa de ser uma igreja e passa a ser uma seita. Não, não é sobre, é a igreja de Jesus. Só vai para o céu, porque Ele virá buscar uma noiva, Ele virá buscar a igreja. E a pergunta é, você já é parte da igreja? É a Bíblia. Bom, irmãos, nós estamos no ano do fluir, e eu quero hoje te fazer uma proposta. Eu quero também confessar algo. Eu quero confessar que, quando a gente estava falando sobre o fluir, eu, muito mais do que pensar coletivamente, eu pensei em mim. Quando a gente começou, desde dezembro, final de novembro, a pensar no ano do fluir, eu quero confessar que eu me dediquei a buscar de Deus o que é que em mim poderia impedir o fluir de Deus em mim, e até através de mim. Mas eu pouco pensei em como eu deveria me organizar, em como eu deveria me posicionar para fluir junto como igreja. E uma das coisas que o Espírito Santo tem falado comigo nesses dias, e assim, olhando para incendiários, olhando para tudo que está acontecendo, como eu disse, sem um rosto, sem um nome, sem uma pessoa famosa, simplesmente apontando, foi Cristo que fez. Foi Ele quem fez, é Ele, é a igreja dele. Isso tem chamado a minha atenção. E o meu desafio hoje para você, irmão, irmã, é: vamos fluir como igreja. Eu quero te convidar a fluir juntos, como família da fé, como noiva, como comunidade de fé. A Bíblia nos mostra que a gente pode fluir. Não estou dizendo que você não vai fluir no seu quarto secreto. Não estou dizendo que não dá para fluir lá quando você está sozinho. Mas o que eu estou dizendo também é que a Bíblia nos convida, o próprio Deus nos convida a fluir juntos de maneira coletiva e como igreja. E existem coisas, irmãos, que não vão acontecer no seu quarto secreto. Existem movimentos de Deus, há um rio, há um liberar de um fluir de Deus que não acontece quando estamos sozinhos. O Salmo 133, ele fala assim: ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em unidade. A gente poderia traduzir isso para a igreja. E aí ele diz que nesse ambiente da unidade, um óleo é liberado, e esse óleo vem de cima para baixo, porque dentro de um ambiente desse existe sim uma hierarquia, e é liberado de um líder para outro líder, para uma pessoa mais madura, para outra pessoa mais madura, e isso desce e chega até todos nós. Mas algo interessante também no Salmo 133 é que ele fala que tem um orvalho. E esse orvalho que é do Monte Hermon é um orvalho super especial, é um orvalho que gera vida, que traz frutificação. E ele está dizendo que esse liberar dessa água, desse orvalho, desse rio, ele só acontece quando os irmãos estão em unidade. E ele vai afirmar: ei, é nesse lugar que o Senhor ordena a sua bênção. Sabe, nesse lugar Deus coloca em ordem a bênção. Ei, eu vou organizar as bênçãos aqui e todos irão receber. Haverá algo liberado para todos, há uma liberação do fluir de Deus quando fazemos parte da igreja. João Batista está vivendo a igreja. João Batista está no Jordão. João Batista não está separado, sozinho. Não, ele está batizando, vivendo igreja, de modo coletivo, plural. E de repente, a Bíblia diz, porque nesse ambiente sempre tem um de repente, ouça bem. Sempre tem um de repente quando a gente reúne como igreja. E aí está lá João Batista vivendo a igreja, profetizando sobre o Messias, mas ele não está escondido. E aí ali no rio, diga comigo, no rio, ele tem uma revelação. Porque quando você está vivendo igreja, no rio sempre tem uma revelação. E aí ele está vivendo igreja no rio, e a Bíblia diz, e de repente, ele olhou e falou: ei gente, vejam, aquele é o Cordeiro de Deus que a gente estava esperando. Essa revelação não acontece quando a gente não está vivendo igreja. Esse tipo de revelação não acontece quando a gente não está compartilhando e derramando vida um com o outro.
Escuta, irmãos, eu quero hoje trazer um apelo aqui. Nós estamos enquanto família, enquanto casa aqui juntos hoje. Eu quero fazer um apelo. Nós precisamos ser aqui em Laranjeiras do Sul o corpo de Cristo andando pelas ruas da cidade. Mas isso começa com uma família que sabe o que é ser unida e viver em unidade aqui dentro. A gente tem dificuldade, a gente entra e sai rapidamente. A gente chega e a gente quer sair rápido. Eu estou tão interessado nas conferências e num culto normal, bom, deixa para lá, eu quero só, receber algo para mim. Se a gente não aprender a viver essa unidade, nós não vamos conseguir trazer essa revelação do Cordeiro de Deus para a nossa região. Eu gosto de pensar, irmãos, que quando o Espírito Santo vem, ele vem sobre a igreja. Atos capítulo 2 diz que eles estavam reunidos em 120. Quantos acreditam que aquilo era uma igreja? Agora me diz, o Espírito Santo, ele tinha liberdade para vir sobre as pessoas de modo individual? Sim ou não? Podia acontecer fora do cenáculo, sim ou não? A Bíblia diz que 500 irmãos viram Jesus ressurreto. 500. Por que é que o Espírito Santo não acertou na cabeça dos 380 que não estavam lá no cenáculo? Tiveram 380, eu não queria nunca ser parte dos 380. Que ouviram dos 120 depois. Rapaz, você não sabe o que você perdeu, hein? Você não foi na reunião de oração. Você veio no culto, no congresso, reunião de oração, você faltou. E foi lá, enquanto a gente estava reunido, que veio um fogo sobre nós. Como é que você pôde perder isso aí? E aqueles 120 estão reunidos, eles estão vivendo igreja. E é nesse ambiente de igreja que o Espírito Santo derrama. Ouça bem, há um fluir de Deus que acontece sobre quem está vivendo igreja. Não vai acontecer sobre você individualmente. Vai acontecer sobre nós, a igreja de Jesus. E você lê Atos, meu Deus, quando chega Atos, na nossa lista, de leitura, chega a hora de ler Atos, é tão legal. E a gente está lendo Atos porque é uma experiência aqui, outra experiência ali. É maravilhoso, mas o que nós estamos vendo em Atos não é a história dos apóstolos, é a história da igreja. Não é a história de um grande homem de Deus, não, é a história de uma igreja fiel, cheia do Espírito Santo. De novo, o que está sendo liberado em Atos, nada mais é do que o fluir de Deus sobre a igreja dele. E talvez a gente diga assim, bom, mas veja, quantas histórias maravilhosas a gente tem para falar e, de repente, a gente poderia falar do apóstolo Paulo. Paulo, você quer falar dele? Havia um fluir na vida dele? Vamos falar de Paulo então. Paulo viveu igreja mais do que qualquer outra pessoa. Você vai encontrar as cartas bíblicas, é Paulo falando com a igreja, ei igreja de Filipenses, ei igreja de Corinto, ei igreja de Roma, ei igreja da Galácia, ei igreja de Tessalônica, o tempo inteiro. Paulo fundou mais de 20 igrejas, ele viveu igrejas, ele escreve carta para Filemão, carta para Tito, carta para Timóteo, ele está vivendo igreja, é o discipulado. Paulo nunca foi um homem isolado da igreja, ouça bem isso por favor. Nessa noite eu estou pregando para que o seu coração se encha dessa palavra, da Bíblia. Mas eu também estou falando aqui para quebrar algumas ideologias que Satanás tem lançado sobre nós. Não, você não é a igreja. Não, você sozinho não pode viver a igreja. Não, você que está na sua casa nos ouvindo agora, pelo culto online, não, você sozinho não pode ser igreja. Nós precisamos uns dos outros para ser igreja, porque ele vai voltar para buscar a igreja. E a igreja que ele vem buscar não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas. Essa é a igreja. E ele vem nos buscar. O fluir de Deus através da história é maravilhoso. Talvez você diga assim, pastor, eu tenho lido Apocalipse e de repente a gente acredita que a base do livro de Apocalipse é juízo final também. É a volta de Cristo? É também. A base de Apocalipse é os fins dos tempos? Também. Mas você sabia, irmãos, que a base desse livro não é isso? A base desse livro é a igreja. O livro todo de Apocalipse é um conjunto de orientações para as igrejas. São 7 igrejas citadas ali. E de novo você vai encontrar uma relação entre volta de Cristo, escatologia,
Quando Jesus virá pela segunda vez e você reencontra uma relação dele com a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia. E de novo nós temos aqui um monte de revelações baseadas novamente na igreja. Tem um texto que tem chamado muito a minha atenção. Como eu disse, eu quero insistir. Há um fluir de Deus para nós esse ano. Há um fluir para mim e para você individualmente. E há um fluir muito maior para nós como igreja. Há uma liberação de Deus que virá sobre quem decidir viver igreja de verdade. Esse texto está em Gênesis capítulo 29. Gênesis 29, se você está com a sua Bíblia aí, nós vamos projetar aqui também, eu acho. Gênesis capítulo 29, verso 8 e 9. Então diz assim: não podemos, responderam eles. Eu vou explicar o texto para você. Enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, diga comigo, todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço e lhe demos de beber. E aí vem o verso 9, é isso? E o verso 9 diz assim: falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era uma pastora. E nessa hora, o texto vai dizer que eles removem a pedra da boca do poço e agora os rebanhos podem beber. Olha que interessante é esse texto aqui. Mais uma vez eu quero afirmar, há um fluir de Deus para a igreja. Jacó, ele chega num poço. Esse é o que o texto está dizendo, capítulo 29 de Gênesis. Quando Jacó chega no poço, ele está com as ovelhinhas dele e tem algumas outras ovelhas ali. E ele fala: gente, por favor, podemos beber água? E então aquelas pessoas que estão em volta do poço falam: não, não pode. Fala: mas por quê? Lembra, irmãos, que eles estão dizendo: a boca do poço tem uma pedra. Fala para quem está do seu lado: tem uma pedra na boca do poço. A pedra é próprio Cristo, amém? Então você só consegue acessar a água se você acessa Cristo, ok? Então se Ele não liberar, você não bebe. É Ele quem libera. E eles falam: bom, a gente quer beber. E eles dizem: não, a pedra fica lá enquanto os rebanhos não se unem. A pedra não libera água enquanto os rebanhos não estão juntos. Agora Jacó é Jacó. Jacó não tem, ele ainda não é Israel. Ele não entende porque todo Jacó pensa individualmente. Todo Jacó é individualista. Todo Jacó pensa em se dar bem. E ele vem para um culto como esse porque ele quer consumir o que é colocado aqui. Então, Jacó é assim. Jacó vem falar com eles, viu? Libera água para nós. Nós queremos fluir. Eles falam: não, Jacó, a questão aqui é a seguinte: a pedra fica lá. O que é que então nós estamos esperando? Ele fala: nós estamos esperando os rebanhos se unirem. Na unidade do rebanho, Jacó, é liberada uma água que não se libera sozinho. E aí a Bíblia diz que eles estão esperando, porque, irmãos, o contexto é o seguinte: se alguém arranca a pedra da boca do poço e eles bebem, a água suja. O rebanho que vem depois não toma, a ovelha não toma água suja. Então eles têm que esperar. O que o texto bíblico está dizendo para nós, ouça bem, é que há um fluir de Deus, há uma revelação, há uma água que nós queremos beber, amém? Você quer beber mais de Deus, amém? Mas há uma água que não vem sobre nós, que não é liberada sobre a igreja, até que a igreja viva em unidade. E nessa unidade, então a pedra é removida e agora há uma água que vem sobre nós. Ah, irmãos, eu quero dessa água. Sabe, eu tento provocar que essa água venha sobre mim sozinho. Eu até queria falar assim: Senhor, eles não querem, mas eu, o Senhor sabe, eu sou evangélico. De vez em quando eu até falo com Jesus, falo: Senhor, a igreja parece que não está querendo, mas o Senhor lembra que eu sou até pastor? E assim, para mim, o Senhor podia dar água aí, porque... E ele fala: Jacó, Jacó. Ei, Jacó, ei, sempre aqui dentro tentando lutar comigo um Jacó. Mas, Senhor, eles não vêm orar na sala de oração. Ai, Senhor, eles não gostam de jejuar. Eles faltam nos cultos. Mas eu estou sempre aqui, eu sou evangélico. O Senhor não está lembrando de mim? Ele fala: mas eu vou liberar sobre a comunidade.
há algo que Deus não libera para mim e para você individualmente. Irmãos, existem coisas que só serão liberadas no secreto. Existem outras que só serão liberadas na comunidade. Se você e eu não aprendemos a viver a igreja, há tanto de Deus que vai ser limitado na nossa vida. Não porque Ele queira limitar, mas por causa da nossa falta de unidade. Eu quero insistir, há um lugar onde o rio de Deus flui. Diga para quem está do seu lado, há um lugar onde o rio de Deus flui. Pergunta para quem está do seu lado, você sabe como é o nome desse lugar? Diga para ele, o nome é igreja, irmão. É na igreja. Aleluia. Quando Ezequiel tem a visão do rio, é interessante, irmãos, porque Ezequiel viu que um rio saía de um lugar. De onde saía o rio? Você lembra? Ezequiel fala, o rio sai de onde? Sai da base do templo. Ele está falando, eu vi que o rio flui, mas ele flui de um templo. O templo é o lugar onde a gente reúne para orar, para adorar, para ouvir a palavra. Ezequiel está dizendo, eu vi que havia uma água que começava no templo e depois tocava toda a cidade. Irmãos, vai ser sobre a igreja. Eu não estou falando da comunidade Zoe. Eu não estou falando da igreja A ou B. Eu estou falando sobre a igreja de Cristo que se reúne para exaltar um nome só, que sabe se relacionar, que aplica os dons para edificação mútua. Eu estou falando da igreja que ama Jesus e que por isso ama o seu irmão também. Aleluia. Você está comigo aqui, irmãos? É maravilhoso ser incendiários, mas é melhor ainda ser igreja local. É aqui que a coisa acontece. Irmãos, eu estou tão feliz de ser igreja, porque eu não sou da macumba, então eu sou igreja. Sabe por que eu estou falando isso? Esse final de semana, nós fomos ministrar, pastor Pisci está lá atrás, está lá. Eu fui ministrar essa semana, junto com o pastor Pisci, pastor Heron, e nós fomos ministrar, só um testemunho aí, nem tem nada a ver, mas nós fomos ministrar lá numa igreja em Curitiba, colocaram a gente para dormir numa chácara, e a hora que eu achei o meu quarto, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. E estou ali no quarto, e aí um batuque estranho, uma bateria, um negócio lá. E aí o Heron falou assim para mim, ô pastor, você viu como é que é a nossa vizinhança aqui? E eu fui ver, irmãos, assim, ó, você chegava no corredor, aqui já era o muro e ali era o cemitério, seu José. Cemitério, estava lá, até pensei que o senhor estava por lá. Só que aquele cemitério não tinha portão, não tinha nada. Estava bem bagunçada a coisa, e aí chegou um grupo, montou uma tenda, e não era tanta gente, era um grupo pequeno, montaram uma tenda, sei lá se tinha 20 pessoas, mas eles não conseguiam organizar 20 pessoas. E aí eles colocaram lá uns batuques, acenderam as velas, e umas horas da madrugada mataram a galinha, estou escutando eles matar o negócio, de repente um outro grupo se reúne lá no outro túmulo, o outro grupo lá no outro túmulo, e 2 horas da manhã o pau quebra. E um grita, eu sou o demônio tal, e o outro fala, eu que sou. E o capeta brigou com o capeta. Estava todo mundo endemoniado, uns demônios possuídos, eu não sei o que aconteceu. E um gritava, eu sou o demônio mais forte. E o outro falou, eu que tenho a capa. E o pau quebrou. E eu fiquei olhando e falei, ainda bem que eu sou igreja. Meu Deus do céu. Eu fiquei olhando, a gente consegue. 1.000 e tantas pessoas no calor, o povo senta no chão, vai usar banheiro lá fora. De vez em quando o pau quebra também, né? Mas tudo bem, eu falei, que bom que eu não sou da macumba. Eu sou igreja. O diabo é diabólico, ele quer gerar confusão. Nós somos de Cristo e os cristãos têm unidade, porque nós temos uma cabeça que é Cristo. Amém, irmãos? Você é parte, você é a igreja de Jesus. Então, o que é a igreja? Bom, eu poderia falar o que é a igreja, mas eu vou usar alguns minutos aqui para te falar sobre o que nós não somos. Talvez mais importante do que saber o que somos, seja entender o que não somos. Então, guarda isso no seu coração ou anota isso aí. Em primeiro lugar, irmãos, nós não somos uma agência de eventos. Nós podemos fazer eventos e fizemos agora um muito bem feito. Parabéns aí, Hannah e equipe que organizou. Mas nós não somos uma agência de eventos. Segunda coisa, nós não somos uma fábrica. Nós não estamos aqui para produzir crente. Escute bem, essa casa não está aqui para produzir membros da comunidade Zoe. Não. Irmãos, nós queremos, de fato, ver você se tornando discípulo de Cristo. Isso não é uma fábrica. Você não está aqui para trabalhar a qualquer custo.
sem ter um nome, sem ser conhecido, sem ser cuidado. Não, nós não temos interesse. Nós não somos uma denominação. Nós somos a comunidade Zoe. E toda a comunidade Zoe é autônoma e caminha com a sua liderança local. Nós não somos uma empresa. Essa igreja não é propriedade de alguém. Escute muito bem isso aqui, irmãos. Deixa eu falar algo que talvez acalme o seu coração. Isso não é uma empresa. Por conceito, nós somos hoje organizados como uma associação. Então não tem um dono. Não tem. Na verdade, de vez em quando a gente até custa saber quem que é o presidente. Outro dia eu falei, Piscite, é você agora? Falei, Nani, é você? O Nani falou, eu não sou. E era o Nani. Ele nem sabia que era ele. Nós não temos um dono. E escute bem, irmãos. Se eu não estiver aqui amanhã, se Jesus resolver me levar, bom, Ele é dono da minha vida. A igreja vai continuar, porque ela não é propriedade de uma pessoa. Ela é propriedade de Jesus Cristo, amém? E por conceito, nós temos liderança sobre nós, que tem autonomia para chegar aqui e dizer, viu, aconteceu algo, a igreja vai continuar. Pastor Cezinha pisou na bola, pastora Suelen falhou, outros pastores vêm, vão liderar. Nós não somos propriedade de uma pessoa, amém? Nós somos a igreja de Cristo e nos organizamos para isso. Nós não somos um hospital também. Fala para quem está do seu lado que está com cara de doente. Irmão, você está doente? Nós não somos hospital. Desculpa. Tem alguns que parece que vão dar anemia aqui. Não. Mas pastor, a igreja não é lugar de doente? Mas não é hospital. Porque o hospital é o lugar para onde você vai sem querer ir. E a hora que você fica bom, você quer sumir de lá. Então aqui não é um hospital, amém, irmãos? É lugar que tem cura. É lugar para doente chegar e ser curado. Mas nós não somos um hospital. Importante você saber, talvez você não tenha percebido, nós não somos um lugar de pessoas perfeitas. Você já percebeu isso? Que é difícil perceber, né? Você fala, uau, pensei que era. Claro, você fica olhando, né, a nossa equipe, né, seu José, vê o seu José vir aqui em cima, viu o pastor Geraldo vir aqui, você fala, bom, achei até que era de gente perfeita, até achei que era uma igreja de anjos. Não, nós não somos uma igreja de gente perfeita, é por isso que às vezes a gente, assim, confunde, não cumprimenta, não vê, fica às vezes nervoso. Tomara que você descubra isso logo. Outra coisa, nós não somos um ambiente para você visitar. Nós não queremos que você fique vindo aqui visitar a gente, não. Você veio hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Sabe o que nós queremos? Que isso aqui passe a ser a sua casa e a sua família também. Nós não estamos produzindo cultos para alguém vir aqui e visitar e falar, ah, que gostoso, estou indo embora. Nós somos uma família e queremos que você pertença a ela. O nosso objetivo não é criar uma experiência para que você venha de vez em quando. O nosso objetivo é viver igreja para que você seja parte dessa casa, junto conosco também. Nós também não somos uma creche, para você largar os seus meninos e ir embora. Eu fui pregar numa igreja outro dia, o pastor me levou lá no Kids. E eu fui lá, estava com o Davi, deixei o Davi lá, lotado o Kids. E aí eu fui pregar, tinha menos da metade das crianças que tinha lá. Era sexta-feira. E eu falei, pastor, fala aqui comigo. Tá rolando um Vale Night aí, não tá? Ele falou, como assim? Eu falei, a não ser que a média de filho dessa galera seja 5, sei lá, tem mais criança lá que adulta aqui. Ele falou, pois é, tem um grupo que vem aqui, larga as crianças e vai curtir a noite o casal. Nós não somos uma creche. Tem Vale Night para você aqui não, tá bom? Nós queremos seus meninos, seja bem cuidado. E você venha para receber, para poder junto em família crescer e ser igreja. Nós não somos culto, tem culto, mas nós não somos culto. Então, você sabe que nós não somos. Mas pastor, então o que somos? E eu termino com isso. Se a gente não é nada disso, então o que então nós somos? Eu vou te dizer, nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo andando pelas ruas de Laranjeiras do Sul. Quando alguém encontrar você na rua, quando alguém te encontrar na escola, quando alguém te encontrar no trabalho, quando você estiver lá fazendo sua construção, trabalhando, servindo como mecânico, fazendo alguma coisa, a pessoa precisa encontrar alguém que é membro da comunidade Zoe. Mas mais do que isso, encontrar alguém que é parte do corpo de Cristo, que caminha pelas ruas da cidade. E a pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo é, eu como igreja, andando pela rua, o que é que eu deveria fazer? Isso cabe?
isso não cabe. Outro dia uma pessoa falou: pastor, eu descobri que você foi naquele lugar, e sua família, eu descobri, você não postou nada. E eu falei: nem tudo deve ser postado, não faz bem. Alguns se escandalizam, alguns não iam achar legal. Eu fui e não postei. Parece até que você não foi, é até um crime agora para as pessoas. Você não postou? Sabedoria. Eu vivo igreja, eu sou pastor, eu vivo a comunidade. Tem coisas que não fazem bem para o corpo, então para que eu vou fazer? O tempo todo eu preciso me perguntar. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo andando pelas ruas da cidade. Nós somos parte do reino de Deus aqui em Laranjeiras do Sul. Nós somos um instrumento de Deus para gerar na terra a cultura do céu. Nós somos a igreja de Cristo, a instituição mais simples e poderosa que existe em todo o mundo. É isso que nós somos. Há um texto, Efésios capítulo 1, verso 20. Esse texto, grifa, por favor, é um dos textos mais poderosos sobre a igreja. Deixa eu te falar algo. Inclusive, anote aí, meditação sobre o livro de Efésios essa semana. Efésios é o livro, é o evangelho para a igreja. Se você estudar Efésios, entender Efésios, você vai entender bem a igreja. Então, em Efésios capítulo 1, no verso 20, a Bíblia diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e acima de toda potestade, acima de todo poder e domínio, e acima de todo nome que se possa referir, não só nesse século, mas também no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E agora, irmãos, olha essa parte. E deu a igreja, diga comigo, ele deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então preste atenção, ele começa a falar de Jesus, do poder do Espírito Santo, e ele fala, viu, o mesmo poder que ressuscitou Cristo entre os mortos, é o mesmo poder que assim governou sobre todo o principado, domínio, tudo aquilo que parecia poderoso ficou debaixo dos pés dele. Esse mesmo poder que agora está em Cristo, que é a cabeça, o cabeça da igreja, ele agora deu para a sua igreja. Esse poder não é do pastor, esse poder não é da Maura, esse poder não é da Giovana, esse poder foi dado à igreja. Então ouça bem, há guerras, irmãos, que nós não vamos vencer nessa cidade, porque alguém disse, eu vou orar. Há guerras que nós não vamos conseguir vencer na nação, porque um grupo disse, nós vamos orar. Há movimentos, e isso eu estou falando sobre principados, potestades, que eles só mudam quando a igreja se posiciona. Porque esse poder foi dado à igreja, não a um pastor. Por mais que sejam maravilhosos nossos líderes, não foi dado a um líder. Ele está dizendo, ei, eu dei a minha igreja. Amém, irmãos? Então eu quero que nessa noite você enche o seu coração de alegria e diga para quem está do seu lado, nós somos a igreja. Nós somos a instituição mais poderosa da face da terra. Amém, irmãos? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com os irmãos. Irmãos, eu não cheguei nem na metade da minha mensagem de hoje. Como eu disse, poderia passar muito tempo aqui pregando sobre isso com os irmãos. Quem sabe semana que vem a gente continua. Pastor, eu sou parte dessa igreja já há muito tempo. Essa mensagem é para mim, ela é principalmente para você. Principalmente. Porque a pergunta que eu quero fazer para você que vem nessa casa há tanto tempo é, o que você está fazendo com tudo que você recebeu aqui todo esse tempo? Porque, irmãos, a gente precisa se lembrar que esse é o ambiente onde a gente está sendo preparado para ser enviado, para cumprir uma missão. É isso. Bom, se a igreja é o corpo de Cristo, a pergunta é, você é um membro desse corpo? O que você está fazendo por Cristo? O que Cristo está fazendo através de você? Se você é igreja, então tem que ter algum movimento seu que está sendo reação, resposta a um estímulo da cabeça. A pergunta é, o que você está fazendo com isso? Ah, pastor, eu sou da igreja. Você é da igreja como?
porque você tem um nome no hall de membros, porque você diz eu sou da Zoe, eu me batizei, isso não quer dizer nada. Isso é bom, mas não quer dizer nada. Como eu sei que esse membro, essa mão é parte do meu corpo, está bem conectada? Bom, porque ela responde aos estímulos da minha cabeça. Então esse membro aqui é parte desse corpo, porque ele está sendo sempre fiel e obediente ao que a cabeça estimula. Quando você sai daqui, você grita, e você exagera, e você passa do ponto, e você engana, você acha que há algum estímulo de Cristo nisso? Quando nós pecamos, quando nós agimos mal, e quando nós até agimos em questões que são legítimas, mas imorais, isso tudo você acha que Cristo faria? Isso é estímulo da cabeça? Me desculpa, talvez você desconectou do corpo e nem percebeu. Nem percebeu. Uma das analogias que a Bíblia faz sobre a igreja é que ela é noiva. Eu acompanhei Suelen se preparando para o nosso casamento. Assim, Suelen sempre muito cuidadosa, mas é interessante que durante aquele período eu não conseguia conversar com Suelen sobre mais nada. Não tinha outro assunto, era a preparação, era a festa, era o vestido. Eu falava, mas não, tem mais assunto, é isso. A noiva está focada, a noiva encontrou algo pelo que vale a pena viver. Ela está agendando o encontro, ela quer casar, ela está esperando, quando vai ser? Eu lembro quando nós marcamos a data do nosso casamento, e chegou na época, e a gente não pôde casar. Eu morava em São Paulo, tive alguns problemas financeiros, e falei, não vamos conseguir. E adiamos o casamento. Puxa, eu lembro do olhar da Sueli. Eu estava decidindo aquilo, sem querer, mas eu vi a frustração dela, porque a noiva, ela está ansiando por uma coisa, o seu casamento. Eu quero saber, você é igreja mesmo? Porque parece que você está ansiando assim, se dar bem na vida. Parece que tem tantas outras coisas que tomaram o seu coração. Pastor Geraldo falou tão bem aqui, ele disse, olha, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Pelo que você vive, o que te move. Quando você levanta, me fala uma coisa, qual é a primeira coisa que você faz? Você acordou, qual é a primeira coisa que você faz? Isso fala muito sobre suas prioridades, porque às vezes a gente está se enganando sobre ser igreja. Ah, eu sou igreja, é mesmo, mas parece que você não é noivo de ninguém, parece que você não tem compromisso com ninguém. Eu te vejo se relacionando com um pecado aqui e outro ali. De vez em quando você aparece aqui na igreja, fala que é igreja, olha, desculpa, você não é. Se a cabeça não consegue se mover através de você, desculpa, você pode ser um membro desconectado do corpo. E eu te digo, membro fora do corpo enrijece, esfria, apodrece. Não, conecta aí. Conecta aí. A pergunta é, o que é que o Senhor quer que eu seja? O que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho tido o privilégio de viajar por muitos lugares. Tenho tido a alegria de conhecer milhares de igrejas. Ano passado fui fazer uma conta, perdi as contas de quantos lugares eu fui, quantas mensagens eu preguei, e em quantos lugares eu fui até às vezes sem querer ir. Arrependia, assim, na hora de embarcar eu falava, por que eu aceitei? E ia. Mas sabe, irmãos, duas coisas são importantes para mim. Primeiro, eu não sou dono de mim, eu sou um membro no corpo e sirvo o reino, sirvo a igreja local. Estou aqui com os irmãos, essa semana eu vou para Uberlândia, vou para São Paulo, sei lá onde. Eu sou membro do corpo de Cristo, servindo o reino aqui em qualquer outro lugar. Você é parte disso também. Talvez você só não se ligou que está na hora de você entender o que a cabeça está te chamando para fazer. Ah, pastor, sabe que minha vida está muito cheia de coisas, por isso que eu não estou em nenhum ministério. Irmão, talvez você precisasse ouvir um pouquinho mais a cabeça. Ouça ele. Não vá por pressão nossa não, mas assim, escuta a cabeça. Ouça o que Jesus está te chamando para fazer. Agora é tempo de cuidar de mim, cuidar das minhas coisas, minha profissão. Ouça então. Tá, a cabeça te mandou fazer isso? É isso mesmo? Ouça lá.
E a segunda coisa que eu quero terminar dizendo para os irmãos, apesar de ir por tantos lugares, tenho ido para as igrejas mais lindas no Brasil e no mundo. Eu conheci igrejas que a nossa estrutura aqui não é nem o espaço para as crianças deles. Uma vez eu fui numa igreja que eu tinha certeza que eu estava entrando no Beto Carreiro quando eu fui no Kids. Um trenzinho passava, catava as crianças, levava, você entrava, parecia o Beto Carreiro. O templo, meu Deus do céu, aquela coisa mais linda, telão para todo lado, ar-condicionado seria uma bênção, ar-condicionado. Eu tenho tido o privilégio de estar nas melhores estruturas, mas sabe o que eu percebi, irmão? Eu sou igreja de Cristo, mas eu também sou Zoe. Eu sou Laranjeiras. O que Deus está fazendo aqui, apesar de ser maravilhoso tudo que Ele está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo na nossa casa, no interiorzinho do Paraná, é algo que vai ser contado na história. Você é a parte de um avivamento. Eu tive agora em Curitiba com os irmãos. Fala para nós o que está acontecendo. Não dá para acreditar, eles dizem. De Laranjeiras. Eu perguntei, quem conhece Laranjeiras? 90% levantou a mão. Aí eu falei, não de passar no trevo. Aí 100% abaixou a mão. Eles não conhecem a gente. Eles não sabem. Mas sabe o que está acontecendo? O Senhor está levantando um povo. Não é de uma comunidade não, sabe? Mas um povo que aprendeu a ser igreja. Que sai para plantar a igreja. Que vive igreja na rua, que vive igreja na casa, que vive igreja na célula, que vive igreja de verdade. E o que está acontecendo? Deus está nos mostrando para o mundo inteiro. Você é parte de cada plantação de igreja que está acontecendo. Você é parte dos projetos sociais. Você é parte do que Deus está fazendo através dessa casa. Nós somos a igreja de Cristo. Não há nada mais poderoso que isso sobre a face da terra. Amém, irmão? Vamos orar. Eu quero te chamar para orar nessa hora. Pastor, pelo que você acha que eu tenho que orar? Eu acho que a gente tem que orar para que a gente seja mais aliançado. Por uma aliança. A gente tem que orar por uma unidade. A gente tem que orar por um despertamento no nosso coração, sabe? Eu quero ser igreja. Você não quer ser igreja? Eu quero ser igreja. Porque não há nada que Deus vá fazer fora da igreja. O que Deus tem para fazer, vai fazer na igreja. Se você estiver fora, então, me desculpa. Mas não fomos nós que te excluímos. Foi você que decidiu se afastar do lugar de ação de Deus aqui na terra. Amém? Vamos orar? Ore comigo. Se você quiser vir ao altar, fique à vontade.